Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para hoje falar sobre um texto publicado no jornal DW, cujo título é Na Europa, a pecuária é pior para o clima do que automóveis. Então vamos trabalhar esse tema hoje. Meu nome é Marcelo Corrêa, estamos aqui pelo Singular Ângulo em mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Eu postei lá no Facebook no dia 13/10, embora essa matéria é do dia 22/9 do mesmo ano aqui, 2020. E é um tema essencial aí para os nossos vestibulares, porque infelizmente temos aqui no Brasil ainda uma certa onda negacionista de achar que, porque o Brasil não tem uma indústria tão poderosa como a indústria chinesa, a indústria americana ou a própria indústria europeia, que o Brasil então não se encaixaria nesse grupo de grandes emissores de gases estufa. Tá? Isso não é verdade. Nós temos aí mais de 220 milhões de cabeças de gado, né? Estou falando especificamente do rebanho bovino, fora isso, outros rebanhos, e todos eles são grandes emissores de gases estufa. Tá? Então essa matéria trabalha isso a partir de um estudo publicado pelo Greenpeace e acho que vale a pena dar uma boa detalhada. E levantar essa importância. A importância, a urgência, né, de atitudes que possam frear esse processo de aquecimento global. Lembrando, né, da existência dos chamados negacionistas que vão aí numa linha de que não há aquecimento global, que isso não passa de uma estratégia, chegam a falar que trata-se de uma estratégia chinesa para frear a economia americana, sobretudo americana, para que eles alcancem o primeiro lugar. Fica difícil, né? Fica difícil desacreditar em todos os dados que temos hoje, todas as evidências do aquecimento, das tempestades que estão evoluindo para furacão numa proporção nunca vista, as queimadas, a elevação do nível dos oceanos, o derretimento das geleiras, mas mesmo assim ainda existe essa parcela negacionista. E o Brasil tem muito para contribuir, né? Tem competência para isso. Temos aqui uma imagem retirada do próprio site da Embrapa, né, da nossa empresa brasileira de pesquisas agropecuárias. Inclusive falamos dela recentemente numa abordagem sobre trigo, o avanço do trigo no Brasil. Tá? E aqui eles fazem uma referência ao chamado efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, o Sol, né, nos enviando luz, ondas eletromagnéticas, que ele diz aqui, ó, uma radiação solar na forma de ondas curtas. Então, essa radiação que atinge a superfície e que a superfície, então, é que vai dissipar o calor. E existem certos gases, né, na atmosfera que têm essa capacidade de realizar uma mínima retenção desse calor. Exatamente por isso a temperatura não varia tanto, né, do dia para a noite, porque a Terra tem essa propriedade, ou a atmosfera, né, tem a propriedade de reter uma mínima fração deste calor. Agora, a ação humana está o quê? Está alterando a composição da atmosfera e os determinados gases do efeito estufa, esses que são responsáveis pela retenção de calor, estão aumentando, né, sobretudo nesses 200 anos, o que remete à Revolução Industrial, né, e nas últimas décadas mais ainda, e essa maior retenção de calor é o que chamamos de aquecimento global. Né? Então não confundir o efeito estufa, que é um processo natural, com o aquecimento global, que em tese seria o ser humano alterando a composição aí dessa estufa, fazendo com que a mesma acabe retendo mais calor. E hoje você tem toda uma técnica de agricultura de baixa emissão de carbono, que é possível, né, corrigir essa tendência de maior retenção de calor. Agricultura, pecuária, temos aqui, ó, essa segunda publicação, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC no Pantanal, aqui com o Banco do Brasil patrocinando e algo feito pela
Embrapa Pantanal, quer dizer, um estudo feito no Pantanal, é possível ter uma pecuária de baixo carbono, né? Geralmente associando agricultura e pecuária num mesmo estabelecimento. E assim conseguir essa baixa emissão que o Brasil precisa, o Brasil como signatário, né, do Acordo de Paris, precisa fazer isso, e porque existe uma pressão por parte da União Europeia para que o Brasil faça, né, para que o acordo Mercosul-União Europeia vá para frente, possa ser ratificado. O estudo do Greenpeace mostra que a criação de gado, suínos, né, e outras criações emite mais gases de efeito estufa do que carros e vans somados, né, de todo o bloco. A pecuária corresponde por 17% do total de emissões, né, da União Europeia. Então não é pouca coisa. Não é uma ilusão achar que somente as atividades urbanas, somente grandes indústrias são emissoras de gases estufa. O estudo mostra que a pecuária, por si só, a pecuária emitiu o equivalente a 502 milhões de toneladas de CO2. Tá? Agora, se você somar as emissões indiretas, por exemplo, daquilo que está relacionado à produção de ração para o rebanho, o desmatamento necessário para o estabelecimento do rebanho, aí esse número salta de 502 para 704 milhões de toneladas. E aí sim supera a emissão dos automóveis e das vans ao ano. Então é algo urgente. Uma prática de baixa emissão de carbono é essencial para a Europa e obviamente para o Brasil. E aí que eu digo, o Brasil tem o que oferecer tecnologia nesse sentido. Um alerta importante nesse estudo, e até parece um pouco contraditório, né? Porque o estudo mostra que se nada for feito, a Europa não vai conseguir cumprir o Acordo de Paris. Né? E ao mesmo tempo, a Europa acaba de anunciar que vai endurecer as metas de redução de emissão de carbono. Daí a incoerência. A meta inicial era, até 2030, uma redução em 40%, comparado com os níveis lá de 1990. E agora a própria Europa anunciou que não vai reduzir em 40%, vai cortar em 55%. Como que a Europa pode cortar em 55% a emissão de gases estufa até 2030, se nada for feito com relação à agropecuária? Especificamente a pecuária, mas a agro também é emissora de gases, não é? É como um especialista comentou, está nessa matéria, né? Entre aspas, animais em criadouros não vão parar de soltar gases e arrotar. A única forma de reduzir as emissões aos níveis necessários é diminuir o número deles, fechando aspas. Quer dizer, tem que mudar até mesmo a alimentação do próprio europeu, mudar a maneira como os animais são criados, mudar a própria dieta do europeu. A conta não fecha, né? É matemática, os números estão aí. Então, por mais que você pense em carro elétrico, em bicicleta ou qualquer outro modo de transporte de baixo impacto, tem que ser feito alguma coisa com relação à agropecuária. E aí, de novo, o Brasil poderia oferecer alguma coisa. Mas parece que, né, o Brasil está meio que brigando com o mundo, aí fica difícil a cooperação. Seria um momento de cooperação para superar tudo isso. E, por fim, o estudo mostra também que boa parte das doenças infecciosas que nós temos, que nós estamos aí vendo de uma maneira emergente nos últimos anos, ela está ligada ao contato com os animais. O contato, sobretudo o abate, o corte, o preparo, né, da carne, o contato ali, né, que muitas vezes é manual. Então, a maneira de evitar o surgimento dessas novas ameaças, dessas novas doenças, seria reduzir também o consumo da carne ou a maneira como isso vem se processando.
né? E tem mais uma coisa importante, né? Se eu penso na expansão da pecuária e da agricultura, ou posso falar agropecuária como um todo, nós estamos falando no desaparecimento de florestas, de savanas, tá? E o que acontece quando você suprime um determinado ecossistema, né, ou bioma por completo? Você provoca o deslocamento de inúmeras espécies. E assim, essas espécies que não estavam em contato com os seres humanos estarão. E aí é que vamos entrar em contato com determinados vírus que podem, como mostra o estudo, se tornar aí novas formas, entre aspas, de coronavírus. Então é necessário que a recomposição dos biomas e uma mudança, óbvio, comportamental e, lógico, o esforço tecnológico para essa prática de baixo carbono, né? E, quem sabe, uma hora o Brasil vai se alinhar com aqueles que estão desempenhando grandes esforços e se tornar, quem sabe, e temos tudo para isso, se tornar um líder nesta área. Me refiro à tecnologia. E é uma área que geralmente o Brasil não é lembrado, mas temos potencial para isso. Então, nos vemos aí numa outra oportunidade. Qualquer coisa é só acionar via Facebook. Até mais!